Podcast Conversas sem Batina. Ora então, mais uma vez, muito bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora e o local em que nos estejam a ouvir. Bem-vindos a mais uma emissão do nosso podcast Conversas sem Batina, onde eu, Ricardo Silveira, estou aqui à conversa com o nosso querido Padre Adelino. Olá, Padre Adelino. Ora viva, Ricardo, ora viva aqueles que nos ouvem, seja de dia, à noite, de madrugada. Seja em Portugal, na Austrália. Em Portugal, na Austrália, na China. Sejam na China deve ser difícil. Na China se calhar é um bocado complicado, mas pode ser que haja alguém. Sim, não é difícil, é porque eles lá na China controlam os sites. Controlam isso tudo, sim. Exatamente, sim. Os sites que a malta visita. Mas pronto, em qualquer zona do globo que nos estejam a ouvir, sejam bem-vindos. Nós, portanto, mais uma vez, estamos aqui então para mais uma emissão deste podcast, Conversas sem Batina, onde... E como já disse várias vezes, nós falamos aqui sobre tudo o que são temas ligados à Igreja e não só, também falamos sobre outros temas, mas no fundo temas que fazem parte do nosso cotidiano. Este podcast irá para o ar no dia 31 de janeiro, a entrar mesmo no mês de fevereiro, onde no dia 11 de fevereiro se comemora o Dia Mundial do Doente. E neste âmbito vamos aqui falar um bocadinho sobre aquilo que é o trabalho da Igreja Católica neste apoio aos doentes e aos moribundos também, aos que mais frágeis. Exatamente, um pouco por todo o mundo. Padre Adelino, o que é isto de ajudar os doentes? O que é que a Igreja faz para ajudar os doentes, em concreto? O que é que a Igreja faz em concreto? Em concreto. Não, isto porque muitas vezes somos acusados de não fazer nada para ajudar aqueles mais fragilizados. O que é que a Igreja efetivamente faz para ajudar? Para ajudar concretamente os doentes ou aqueles que estão mais fragilizados? Lares, creches, hospitais, centros sociais nas paróquias, sei lá, há muita coisa. É que muitas vezes as pessoas esquecem-se que há muitas dessas instituições que são geridas pela Igreja Católica. Acho que podemos afirmar com, não sei 100% de certeza, mas com alguma percentagem bastante alta de certeza que se a Igreja Católica, e concretamente olhando para o caso em Portugal, noutros países se calhar ainda é mais, se formos tipo para a África ou para a América do Sul, acho que a coisa ainda é mais. Neste momento, se a Igreja Católica entregasse todas as instituições de solidariedade social, acho que a nossa segurança social entrava em falência técnica. Entrava em falência, ruía, sei lá, deixava de existir, aquilo que quiserem. Mas concretamente, ligado à parte dos doentes, hoje em dia em Portugal se calhar já não, mas mesmo assim ainda há algumas instituições concretamente ligadas a essa parte da saúde, mas quando falamos em doentes acho que estamos aqui a falar de pessoas mais frágeis, sei lá, idosos, crianças órfãs, sei lá, pessoas frágeis. Hoje em dia muitas dessas instituições são geridas precisamente são geridas e foram fundadas com esse intuito por alguém da Igreja Católica ou pela própria Igreja, a instituição em si, para o encontro desses mais fragilizados. Se formos, por exemplo, para a África, ainda temos muitos hospitais, muitas instituições de ajuda que têm essa atenção. E se formos estudar a história de muitas daquelas instituições e que hoje em dia até são geridas pelo Estado, a origem tem a ver, está na Igreja Católica. Se quiserem o exemplo se calhar mais conhecido, as Santas Casas da Misericórdia, por exemplo. Exatamente. Esse é um exemplo bastante presente e que tem tido uma grande importância também para a ajuda desta franja mais fragilizada da nossa sociedade. Lá está, porque isto, quando falamos de doentes, falamos
não só daqueles doentes físicos, portanto, e aquelas pessoas que efetivamente padecem de alguma doença, portanto, umas mais graves que outras, mas também daquelas pessoas fragilizadas e crianças órfãs que precisam de um acompanhamento. Idosos abandonados. Exatamente. Porque, sem abrigo. Pois, tudo isso, aqueles a quem a sociedade muitas vezes vira às costas e que realmente encontram nestas instituições da Igreja Católica um espaço onde têm a sua... Não diria uma cura, porque... Mas pelo menos um mínimo de dignidade naquilo que é a sua fragilidade. Exatamente, porque efetivamente há muitas pessoas que passam por graves problemas de saúde e que têm de lidar com tudo isso. Porque lá está, porque a Igreja tem aqui um papel importante no acompanhamento espiritual também destas pessoas, porque isso também é importante. É lógico que os médicos têm o seu trabalho. A parte científica, digamos assim, exatamente, a parte técnica, sim. A parte física da pessoa, mas esta parte espiritual também é muito importante, e em muitos casos também é precisamente aí que muitos doentes vão buscar força para lutar contra as doenças que padecem. Exatamente. A ideia não é só a parte da ajuda física, digamos assim, como falaste, essa claro que é essencial, não é? Parece-me lógico, mas é também, complementando essa parte física, a parte também espiritual, digamos assim. Porque nós achamos que, de facto, a parte espiritual é essencial. Há alguém que, como dizias, tem mais força, se calhar tem mais motivação para combater aquela doença. Alguém que se deixa ir abaixo, mais facilmente, ou vai ser mais difícil curar o que quer que seja. Alguém que sinta forças espiritualmente, de que, olha, sinto-me acompanhado, sinto que o Senhor está comigo, sinto que tenho alguém a rezar por mim para que eu possa recuperar, ou que possa pelo menos melhorar um bocadinho, vai se sentir mais motivado Portanto, este acompanhamento dos doentes tem a ver com a parte física, claro que sim, e essa é uma parte muito grande daquilo que é o trabalho também dessas instituições, mas tem também a parte espiritual, que é essencial nesse acompanhamento de alguém com alguma fragilidade, seja física, seja mental, seja espiritual, etc. Isto porque o Padre Lino falava de um continente, dois continentes que têm um grande apoio das instituições católicas, nesse apoio aos doentes e aos fragilizados, África e América do Sul. A África, então, é um caso, absolutamente, porque há países que não têm sequer os mínimos cuidados de saúde, e se não fossem os missionários da Igreja Católica, e mais uma vez, quando a Igreja Católica é acusada de muitas vezes nada fazer para ajudar aqueles que necessitam, efetivamente faz muito com esses missionários que estão muitas vezes a colocar em risco as suas próprias vidas, seja por conflitos que existam, sejam por pandemias que existem naquelas zonas. Às vezes as condições de higiene e de segurança são muito relativas, não é? Conflitos armados, falta de higiene, falta daquilo que são as condições básicas que para nós são mais ou menos óbvias, pelo menos na nossa sociedade, mas que se calhar vamos para alguns sítios, se calhar não são assim tão óbvias. E é isso, muitas vezes colocando em risco a própria vida em prol daquilo que é a vida dos outros. No fundo, acho que é isso. Sim, porque existem efetivamente muitos padres e muitos missionários que são raptados, apanham doenças, e há uma coisa que é muito curiosa, no meio de tudo isto, é que muitas vezes eles apanham doenças graves, muitas vezes têm de vir, por exemplo,
temos vários padres portugueses que estão em África, portanto... Às vezes têm que ficar a tratar aquela doença, mas querem voltar. Mas querem voltar, exatamente. Não, isso também não os faz merecer esta missão que eles sentem que têm e que realmente é muito importante. E há pouco, portanto, quando estava a introduzir este tema, estava-me a recordar, portanto, de uma grande mulher que a nossa igreja teve, portanto, que faleceu no início do século XXI. Estou a falar da Madre Teresa de Calcutá, que não tinha, por exemplo, problemas absolutamente nenhuns de dar o seu abraço a doentes com lepra, e sabemos que a lepra é uma doença altamente contagiosa, mas que realmente era se calhar naquele abraço que muitos doentes também ganhavam aquela coragem para continuar a lutar, porque é uma doença bastante complicada e que se calhar seria fácil de extirpar esta doença se houvesse vontade dos países mais desenvolvidos de o fazer, portanto, aonde de facto isso é uma pandemia, mas infelizmente, portanto, isso não acontece, e uma das grandes imagens de marca da Madre Teresa de Calcutá era precisamente essa, era ela portanto, a abraçar doentes com lepra. Isto também é demonstrativo daquilo que é a fé de uma pessoa. Eu acho que é demonstrativo daquilo que é a fé de uma pessoa, daquilo que é perceber de facto qual é o seu papel e qual é a sua missão. E eu acho que, no fundo, olhando para a Madre Teresa de Calcutá, que todos, eu acho que não há ninguém, católico, não católico, crente, não crente, ateu, agnóstico, etc., que não saiba quem é a Madre Teresa de Calcutá. Não porque ela gostasse de tirar selfies, exato, ou gostasse de aparecer quando procurava ajudar os outros, mas porque de facto era alguém que soube pôr em prática isso mesmo, que no fundo, que pode parecer muito teórico, mas não, que é muito prático, é aquilo que é o cuidado que a Igreja procura ter com estes mais fragilizados, é de facto ir ao encontro deles, estar disponíveis para eles, independentemente daquilo que são algum risco que possa ter para a minha própria saúde ou não, é de facto a preocupação com o outro. E nós começaste a dizer, porque a ideia deste episódio tem a ver com a celebração do Dia Mundial do Doente, e é recordar-nos precisamente isso, recordar aqueles que estão mais fragilizados, é recordar-nos que o nosso papel é ir ao encontro de todos, sobretudo dos últimos. Jesus ia ao encontro de todos, sobretudo dos últimos, sobretudo dos doentes, dos fragilizados. E o nosso papel é também esse, a nossa missão passa também por aí, por estar atentos, de facto, àqueles que precisam do nosso auxílio, àqueles que precisam daquilo que é a nossa pessoa, daqueles que precisam que é o nós dar-nos, e o papel no fundo dessa preocupação é mesmo isso, é olhar para os fragilizados e perceber que aí estamos a ver também a imagem de Cristo. E o que levava a Madre Teresa de Calcutá também a ir ao encontro de todos tinha a ver com isso. Ela via em cada um a imagem de Cristo que precisava de que alguém fosse em seu auxílio, porque Cristo está precisamente nos últimos, nos mais fragilizados. Acredita que se os Estados olhassem para... Os Estados, quando estou a falar de Estados, os Estados mais poderosos, olhassem para estas doenças da forma como a Igreja olha para elas, acredita que muitas destas doenças já não existissem? Por exemplo, como é o caso da lepra, do vírus do ébola. Acredito que se houvesse vontade, sim. Já se erradicou outras doenças no passado porque houve vontade para isso. Mas respondendo mais àquilo que é a pergunta, acho que não tem só a ver com vontade, tem a ver com, de facto, se aqueles que mandam, digamos assim, olhassem para as pessoas, com os mesmos olhos que a Igreja, e quando digo Igreja não estou a falar só de instituição, estou a falar daqueles que fazem parte dela e de facto aqueles que se consideram discípulos de Jesus. Não exatamente. É aqueles que se dizem só, que aparecem ou gostam só de aparecer, não. Aqueles que se dizem mesmo discípulos de Jesus, se todos olhassem com os mesmos olhos para as pessoas como pessoas, há muita coisa, julgo que era relativamente simples até de fazer. No caso das doenças, de erradicar algumas doenças.
Sim, porque eu recordo-me, portanto, estávamos a falar de África, e a África efetivamente é um caso paradigmático, porque efetivamente é um continente muito pobre. Para alguns. Sim, exato. Para alguns é um Mas continente sim, na muito... realidade é um continente, ou seja, naturalmente é um continente rico. Sim. A riqueza está só nas mãos de alguns e, portanto... E isso depois torna-se difícil. Mas, por exemplo, eu recordo-me que... portanto, eu falei do vírus do ébola. O vírus do ébola, os cientistas já disseram que é relativamente simples de erradicar. É preciso é que haja vontade. Portanto, de avançar com a vacinação e tudo isso. E eu recordo-me que houve uma vez, portanto, houve um ano que houve dois americanos que apanharam o vírus do ébola e morreram, e nos Estados Unidos, portanto, Meu Deus, aquilo foi toda uma... E de repente olharam para o vírus do ébola como, vamos lá arranjar aqui uma maneira para, Sim, quando para há países que morrem milhares de pessoas ou centenas todos os anos ali porque morreram dois, meu Deus, que coisa... Exatamente. Não, calma, que a vida daquelas duas pessoas é importante. Sim. Mas, ou seja, o tipo de preocupação foi só quando morreram aqueles dois porque eram dos nossos, digamos assim. Exatamente. E criaram, portanto, tem a ver com prioridades. E na altura recordo-me que foi criado, portanto, nos Estados Unidos uma comissão técnica qualquer para investigar a questão do vírus do ébola. Não sei depois qual foi o resultado disso, mas lembro-me que na altura dizer, portanto, pensei mais ou menos qualquer coisa deste estilo, enquanto aquilo andava só a matar gente em África, estava tudo bem, não nos interessava. Enquanto não mexe no meu bolso, a coisa está bem. Agora, quando vem aqui para os Estados Unidos, já é diferente. E isto realmente, portanto, é um problema, infelizmente. Isso é apenas um exemplo. Infelizmente, Sim. não são só os Estados Unidos. Aqui na Europa a coisa é exatamente igual. Exatamente. E falamos dos Estados Unidos porque, basicamente, é uma das nações mais poderosas de todo o mundo. E não tem muitas vezes problemas em criar uma guerra, se for preciso, mas em criar uma cura para uma doença não o conseguem fazer, ou não têm interesse em fazer. Isso tem sido bastante notório. Mas, voltando então aqui a esta questão do Dia Mundial do Doente, nós mesmo em Portugal, não é uma coisa tão efetiva como em África ou como na América do Sul, mas nós em Portugal também temos, e temos o caso das misericórdias, que agora também estão, pelo menos a Misericórdia de Lisboa está nas mãos do Estado, mas não sei se as outras também estarão. As misericórdias, aquilo que é a origem das suas misericórdias, a misericórdia em si depende da Conferência Episcopal. Okay. Depois há coisas que pertencem ou que são geridas pela misericórdia que já, como diz a Misericórdia de Lisboa, não é a misericórdia em si, é talvez o colégio, ok. Sei lá, a misericórdia em si depende diretamente da Conferência Episcopal. Sei lá, os provedores são eleitos, né, pelos órgãos sociais, mas têm que ser aprovados pelo Bispo da Diocese. Ok. Depois há coisas que dependem das misericórdias, mas que estão ligadas ao Estado. Por exemplo, aqui em Lisboa, o colégio, como é que ele se chama? De Casa Pia, não é? Sim, o colégio da Casa Pia. Portanto, é gerido pela misericórdia, mas, depende do Estado. Mas depende também do Estado. Ou seja, não depende só diretamente da misericórdia. Muito ou seja, bem. não depende diretamente da Igreja, digamos assim. Sim. Mas, por exemplo, existem os capelães... E havemos de falar sobre o trabalho dos capelães noutro podcast, mas existem os capelães nos próprios hospitais que vão visitar que fazem os doentes. Um trabalho essencial, sim. Exatamente. E que muitas vezes é aquele momento em que aquelas pessoas sentem... às vezes há doentes que é a única visita que têm, portanto, em todo o dia, quando estão internados no hospital, é precisamente do capelão do hospital. E daí terem também uma importância bastante grande. Nos hospitais, não sei se em todos, mas há hospitais... com os capelães, de facto, há gente que a única visita que tem, de facto, é do capelão do hospital.
O trabalho do capelão não é apenas isso só com as pessoas que estão lá internadas, mas lá está, isto depois... Sim. Mas tem a ver também com o pessoal auxiliar, com médicos, enfermeiros, tudo isso. Porque são também aqueles que estão em contacto com os doentes. E eles também podem ajudar nesse aspecto. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Que o papel do capelão é importante, mas é importante também, e é isso que eu ia dizer, que há hospitais onde há também equipas de voluntários. Sim. E é importante também o papel daquilo que é a própria comunidade que está em si. Quando falam em comunidade, pode haver equipas de voluntários ou até junto de próprios médicos, enfermeiros, que também dão esta palavra de proximidade, que mostram esta proximidade que nós procuramos como igreja ter, ou como discípulos de Jesus ter, com aqueles que estão mais fragilizados. Ou seja, pode ser alguém, e quando dissemos que a igreja se preocupa com a parte física e com a parte espiritual, não tem que ser pessoas diferentes. Pode ser a mesma pessoa a fazer, sim. a fazer essa parte. E depois, esta questão dos capelães hospitalares, a igreja de facto tem instituições geridas pela própria igreja, e depois há muitas instituições do Estado, mas que, lá está, esses capelães, ou essas equipas de voluntários, ou até algum médico, algum enfermeiro, ou alguém auxiliar que trabalha no hospital, mas que também dê testemunho da sua fé, da sua forma de ir ao encontro dessas pessoas fragilizadas no próprio trabalho, porque há formas e formas de tratar as pessoas, e a forma como nós vamos ao encontro delas também demonstra aquilo que, no fundo, qual é a preocupação que temos com elas. Portanto, a presença da igreja não é só em instituições, é também nas pessoas que contactam diretamente com aqueles que estão ali mais fragilizados. Aliás, portanto, e a igreja é muito mais do que aquilo que é, portanto, que é um a igreja edifício. É muito mais que é o edifício, é muito mais do que aquilo que é a instituição. Aliás, costuma-se dizer que se estiverem duas pessoas reunidas em nome de Jesus Cristo, estão a fazer igreja, portanto... Exatamente. Não precisam de um edifício. Aliás, e há pouco falávamos de África, e em África muitas vezes dá-se, portanto, celebram-se Eucaristias, celebram-se Eucaristias de 3 horas, não é? Porque é quando o padre consegue ir àquela comunidade para celebrar a Eucaristia. Portanto, e são missas de 3 horas, mas que muitas vezes em campo aberto, nem sequer existe portanto, uma tenda aonde celebrar. Pois, o conceito, lá está, de igreja, edifício, é para nos ajudar a reunir como igreja, comunidade dos batizados. Exatamente. É para ter um lugar onde seja mais fácil reunir-nos, celebrar, louvar, agradecer, mas não é o que é mais essencial. O que é mais essencial é, de facto, existir a igreja comunidade. Não faz sentido termos uma igreja, um edifício que leve 1000 pessoas, ou antes. Não faz sentido. Olha, vamos construir aqui uma igreja, temos que ter aqui uma igreja. Está bem, mas onde é que temos a comunidade para reunir? Se não temos ninguém que se reúna, não faz sentido. Portanto, faz sentido haver a igreja edifício se houver a igreja comunidade, não é? Sim, porque se isso não existir, efetivamente não faz sentido absolutamente nenhum. E lá está. Por isso é que este conceito de igreja, portanto, é muito mais do que um edifício, é muito mais do que aquilo que nós vemos, portanto, que tem uma cruz lá em cima no alto da igreja. É muito mais que isso. Isso é apenas o reflexo daquilo que deve ser a comunidade dos batizados, aquilo que é mesmo a igreja. Exatamente, e aquilo que muitas vezes, portanto, e o Padre Lino falava relativamente a esses voluntários, por exemplo, que estão portanto, em muitos hospitais e que vão dando uma ajuda aos doentes, aos familiares dos doentes também porque também é muito importante. Por exemplo, eu estava agora aqui a lembrar-me, portanto, há uma marca portanto, uma cadeia de restaurantes de fast food, pronto, não interessa agora dizer qual é, quando falar, portanto, as pessoas vão perceber, mas que tem portanto, uma fundação,
não é? Que serve para alojar famílias de crianças que estão, portanto, que estão a ser acompanhadas, fazer tratamentos, portanto, e que estão fora portanto, da zona da zona de residência, pronto, e que a família para os poder acompanhar, portanto, e lá está, isto também é importante, e é importante enaltecer, portanto, também estas empresas que têm este claro, este lado. nós estamos a falar aqui dessa parte que é essencial naquilo que é a vida da igreja, naquilo que é o nosso testemunho, que é ir ao encontro dos doentes e dos mais fragilizados, mas com certeza que temos que louvar todos aqueles que não sendo ou não fazendo parte da igreja, procuram exatamente preocupar-se com aqueles mais necessitados. A única diferença que há é que na igreja a preocupação não é só física, é também espiritual. Exatamente. Que é muito, mas temos que louvar de facto todos aqueles que procuram ajudar os outros, mesmo que seja só de facto materialmente, digamos assim. Exatamente. A diferença é que na igreja, além da parte material, temos também a parte espiritual. Porque lá está, porque muitas vezes, portanto, e quando nós falamos de doentes, inevitavelmente temos de falar sobre aquilo que é um grande flagelo também da nossa sociedade, portanto, que é os doentes com cancro, e crianças com cancro. Por exemplo, eu vou com regularidade ao IPO de Lisboa, portanto, fazer a minha parte, não interessa o que é. E uma das coisas que mais me custa é quando vejo uma criança, portanto, que está em tratamentos. Portanto, e vou falando, portanto, com algumas pessoas também que padecem da mesma doença, portanto, umas refugiam-se precisamente na sua fé e outras pessoas que se revoltam contra a fé, portanto, e que dizem, como é que Deus permite, por exemplo, que uma criança passe por tanto sofrimento? Como é que se responde a esta pergunta? Isto agora foi tramado, mas... Eu sei que isto pode parecer muito teórico, mas nunca é Deus que permite o sofrimento. O sofrimento, seja ele qual for, e claro, com crianças é mais dramático, porque podemos dizer, e é verdade, é alguém sem culpa nenhuma no que quer que seja, não é? Deus não permite o sofrimento existe porque nós somos frágeis, e dentro da nossa fragilidade, seja ela qual for, o sofrimento está lá presente porque nós somos frágeis, e a nossa máquina, que é o nosso corpo, há coisas que não funcionam tão bem, há coisas que funcionam mal, há outras que funcionam um bocadinho melhor. Eu percebo de facto que existe esse tipo de revolta, digamos assim, percebo e entendo, porque de facto as crianças são inocentes, não têm culpa. Podemos dizer a alguém, aquele tipo era mau, aquele tipo era mau, fazia mal às pessoas, era ruim, portanto é bem feito que ele sofra um bocadinho. Não é esse o pensamento não é esse o meu pensamento, claro, não é coisa que se pareça. Mas quando se trata de uma criança... Mas quando se trata de uma criança, nós não conseguimos justificar o que quer que seja, e nem sou eu que vou justificá-lo, porque também não consigo justificar. Exatamente. A única coisa que eu acredito, e acredito profundamente nisso, é que de facto Deus não quer o nosso sofrimento, Ele quer aliviar o nosso sofrimento. O sofrimento acontece porque nós somos frágeis. E alguém pode justificar, sim, mas em crianças isso é um bocado complicado. Pois é. Sem dúvida. Pois é. Sem dúvida. Resposta para isso, pois. Não há verdades universais, não há respostas universais. Aliás, também antes da Jornada Mundial da Juventude, houve uma criança, uma jovem portuguesa, que escreveu uma carta ao Papa Francisco em que dizia que lhe estava a escrever a carta porque
possivelmente já não o iria ver em Portugal, portanto estava Acho que o desejo dela era vê-lo, sim. Exatamente, o desejo dela era precisamente poder estar com o Papa Francisco, e o Papa Francisco respondeu-lhe dizendo portanto, que ela estava nas orações dele, e que de certeza que Deus também estaria com ela, e aconteceu uma coisa absolutamente fantástica, se é que se pode dizer isto. Essa criança, essa jovem, sobreviveu pelo menos até à jornada, e foi recebida pelo Papa na Nunciatura Apostólica de Lisboa. Portanto, ela foi recebida numa cerimónia privada, e isto também demonstra que muitas vezes ela queria aquilo, e se calhar Deus proporcionou-lhe esse momento, e pronto. Depois, sinceramente, não sei como é que a jovem portanto, terá ficado. Possivelmente, pronto, entretanto, depois terá falecido, pronto, porque estava mesmo em fase terminal de uma tipologia de um cancro bastante agressiva, mas lá está, encontrou esta paz de espírito, portanto, é isso, sim. E que muitas das vezes, se calhar é esse o momento também em que termina o sofrimento, não é? Portanto, e que Deus, na sua misericórdia, termina o nosso sofrimento, e então recebe no seu reino. Portanto, e que realmente, mas sem dúvida que é algo que custa bastante, e acredito que as pessoas que trabalham diretamente, portanto, as pessoas ligadas à igreja, que trabalham diretamente com sim, deve ser dramático, sim. Portanto, é dramático, sem dúvida. Portanto, se para nós, portanto, leigos, é dramático, portanto, irmos portanto, e volto a dizer, eu quando vou ao IPO e se vejo uma criança, eu desarmo-me completamente, porque mas aquela criança tem muito mais força do que eu, que é uma coisa absolutamente fenomenal, que muitas vezes há crianças que estão a passar por aquilo tudo, mas ainda estão a sorrir, ainda estão a dar força aos pais, e tudo isso, e pronto, e nós entretanto também já estamos aqui a ultrapassar o nosso tempo. Mais uma vez agradecer a vossa presença desse lado. Tem sido sempre uma constante. Nós temos vindo a perceber que cada vez mais pessoas ouvem o nosso podcast, e isso é muito gratificante para nós. Ficamos muito, muito felizes por isso. Padre Lino, mais uma vez, muito obrigado por disponibilizar mais este tempo para falarmos aqui também para as pessoas, e desse lado também. Muito obrigado pela vossa atenção, e até ao próximo podcast. Muito obrigado a todos, até à próxima.